Só assista essa série dos Bridgerton se você não pretende ler os livros ou não se importa com spoilers, e eu vou te explicar o porquê. Ou ainda se você já tiver lido todos os livros, mas aí você já deve imaginar o motivo. Oi, eu sou a Carla Cardoso, seja muito bem-vindo ao Gene Geek. E nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho do que eu achei da série, de algumas diferenças pro livro. Lembrando que eu só li o do que eu, achando que estava preparadíssima para ver a série. Não faça isso em casa, crianças, tá bom? Então tá bom. E lembrando também que tá rolando sorteio do livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo aqui no canal até o dia 31 de janeiro, então ainda dá para você participar. Corre aqui no link da descrição com o formulário, tá tudo explicadinho, as regras, tudo bonitinho lá, beleza? Mas voltando aos Bridgertons, a história vai acompanhar a família Bridgerton, que é composta pela mãe e viúva e seus 8 filhos. A Daphne, a quarta filha, entra na idade de se casar e ser apresentada à sociedade, e nesses eventos ela vai conhecer o Simon, o melhor amigo do irmão e o Duque de Hastings, por quem todo mundo quer, né, uma chance de repente se casar com ele, as meninas, as mães, fica todo mundo doido quando ele chega de Londres. O problema é que o Simon, ele não quer nada disso, ele não quer se casar, não quer ter filhos, e a Daphne, ela quer. Porém, o homem com quem o irmão dela quer que ela se case, ela não é apaixonada, ela acha ele um completo idiota, tem umas tretas aí no meio, e aí, por conta disso, ela vai se juntar no Simon, eles vão fazer um acordo, que eles vão ali, ele vai cortejar ela, vão fingir que estão apaixonados. No caso dele, a vantagem desse acordo vai ser para afugentar as mães que são ali desesperadas para que ele olhe para uma das suas filhas. E aí já tem algumas diferenças pro livro, porque a Daphne, no livro, ela já estava aí há umas 2 temporadas nesse mercado de casamentos, então para aquela época isso já era uma coisa para ficar em alerta, já era porque uma mulher devia se casar jovem, toda aquela história. E os motivos dela no livro também vão além disso, de fugir de um casamento que ela não deseja. Ela quer se livrar um pouquinho desses compromissos, de tantos bailes, de tantos caras sendo apresentados para ela e que claramente não tem interesse em se casar. Ela quer atrair mais pretendentes também que realmente queiram se casar com ela. Na série isso é sutilmente diferente, ainda tem, mas no livro isso eu achei que é uma coisa mais, tipo, foi um motivo forte para ela aceitar o acordo. E esse é basicamente o plot principal da série, mas é claro que tem várias histórias paralelas também acontecendo. Bom, a série foi produzida pela Shonda Rhimes, conhecida aí por outros grandes trabalhos como Grey's Anatomy e How to Get Away with Murder. E é uma característica dela trazer mais representatividade, protagonistas negros, e isso gerou uma certa polêmica antes da série ser lançada, por ser um romance de época e ter pessoas negras em posições, né, da alta sociedade. Inclusive, um dos protagonistas, o Simon, é negro, mas é uma obra de ficção sem qualquer compromisso com fatos históricos ou qualquer outra coisa do tipo. E assim, para a história, isso não faria diferença alguma, como não fez, né? A cor da pele não fez diferença alguma. E eu amei muito ver essa representatividade, ver um romance de época com pessoas negras e pessoas brancas ali convivendo na alta sociedade, em todas as classes sociais. Eu achei isso muito legal. E antes de eu falar de mais diferenças pro livro, eu quero te pedir para você se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, porque eu tô sempre falando de livros, séries e filmes, então se esse conteúdo te interessa, é só se inscrever aqui embaixo. Vou começar falando de personagens que foram criados exclusivamente para a série, como a rainha Charlotte, ou Carlota, que foi uma rainha que realmente existiu. Não, eu acho que ela não é citada nos livros, mas a época que o livro se passa, historicamente falando, foi a época que essa rainha estava no poder. Ela era esposa do rei George, que é conhecido por ser o rei maluco. E eu achei que a introdução dela teve um propósito político para deixar isso de pano de fundo, algumas coisinhas. Se você pesquisar na internet, você acha algumas coisas sobre essa regência. Claro que com a licença poética, com várias coisas que não são reais ali, mas eu achei interessante eles mesclarem isso e colocarem na série. Mas ela não foi a única personagem criada para a série, teve também o sobrinho dela, o príncipe, que foi meio desnecessário para a história. Foi, mas eu achei ele muito fofo e eu gostei dele estar lá. Outra personagem que eu vi que existe nos livros, mas que é um pouco diferente na série, que ganha mais destaque, é a Sienna, uma cantora de ópera, que vai despertar aí o interesse romântico do mais velho dos Bridgertons, o Anthony. Tem também a modista Genevieve Delacroix e a Marina Thompson, que tem, a Marina no caso, tem nos livros, só que na série a história dela ganha algumas alterações. Toda essa coisa do boxe, do Simon treinando com o Mondred,
Eu achei muito interessante, isso não existe no livro, mas eu achei interessante eles colocarem na série, porque realmente existiu essa fissura pelo boxe na época da regência. Era um esporte que muita gente gostava, muitos homens no caso, né, porque mulher não era permitido ver, mas era um lugar onde plebeus, lordes, nobreza poderiam ficar ali no mesmo patamar. E uma última coisa que me chamou a atenção foi o Sr. Featherington, que no livro ele já está morto e na série ele é um pai negligente viciado em jogo. Agora, do contrário, coisas que eles não colocaram na série ou modificaram. Das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, a primeira é de cara o primeiro encontro do Simon com a Daphne, que no livro é toda aquela confusão do soco que a Daphne dá no Nigel Berbrook, e isso na série eu acho que é o terceiro encontro deles já. O primeiro encontro é só eles se esbarrando num baile, e eu achei bem sem graça, pra ser bem sincera. Depois disso, quando ela e o Simon já estão com a farsa aí do acordo entre eles, no livro o Anthony sabe desse acordo, e na série ele não sabe, também porque eles modificaram um pouco da personalidade do Anthony, que na série ele é um pouco mais ciumento e tóxico, então claramente não tinha muito sentido contar realmente desse acordo pra ele na série. Eles também mudaram um pouco da personalidade do Colin. Eu vi até uma menina falando que a personalidade dele foi trocada com a do Benedict. No primeiro livro o Benedict quase não aparece, e o Colin foi um dos que eu mais gostei no primeiro livro do que eu, porque ele era sarcástico, ele tinha um humor assim, irreverente, era bem legal quando ele aparecia nas cenas. E eu fiquei sabendo que, tipo, aquela relação da Eloise com o Benedict na série, no livro, essa relação é da Eloise com o Colin. Não sei por que eles fizeram isso, mas... E também não teve uma das minhas cenas favoritas do livro, que é quando eles vão pra Greenwich e o Anthony e o Simon caem no rio e a Violet fica segurando o riso. Gente, é muito engraçado, uma pena que eles não colocaram. E a cena polêmica também foi suavizada. Na série é meio como se ela estivesse testando o Simon. Errado, da mesma maneira, mas pelo menos na série ele não tava bêbado, nem sonolento, nem nada disso. Mas assim, tudo que eu tô comparando aqui é principalmente com o do que eu e as coisas que eu pesquisei na internet sobre os outros livros que eu ainda não li. Mas por que você não deve assistir a série se você ainda não tiver lido e não quiser spoilers? É justamente porque na série, como é uma linha do tempo diferente do que pode ser feito nos livros, muitas coisas dos outros livros já estão sendo introduzidas nessa primeira temporada. Então vai ter alguns spoilers das histórias dos outros irmãos. E também um spoiler máximo que no final da temporada falam quem é a Lady Whistledown. Mas eu vi um dos produtores falando tipo... quem é a Lady Whistledown, ou quem a gente fez vocês pensarem que é. Eu não sei se ele fez isso só, provavelmente foi, né, pra só causar um suspense, não sei o que, pra quem ainda não leu os livros ficar na dúvida, como eu fiquei. Mas eu acho que foi só pra isso, pra causar um suspensezinho, e realmente é a pessoa que eles mostraram que foi. Mas também, ele pode ter falado isso porque na série eles vão alterar quem é no livro, então... vai saber, né? Vamos aguardar. Mas é isso, tem coisas dos outros livros, então se você não quiser spoiler, leia antes de ver. Leia aí pelo menos até o livro 4 ou 5 para assistir essa primeira temporada. E eu tenho mais 3 comentários para fazer sobre a série. O primeiro é sobre o elenco, que eu amei todo mundo. As atuações são muito boas, principalmente do casal principal, que tem bastante química. E uma coisa que eu lembrei aqui agora, não assistam essa série com a sua família, tá bom? Porque pode ser um pouco constrangedor. Tem muita cena de nudez, de sexo. Quando o Simon e a Daphne se casam, eles só sabem transar por tudo quanto é canto, gente. É impressionante. Chega a ser cômico. Mas assim, pode ser constrangedor se você for assistir naquele momento todo mundo junto. Tá avisado, né? A segunda coisa é sobre a trilha sonora, que eu amei. Eles misturaram aí as músicas novas com o estilo antigo. Então eles pegaram vários hits e colocaram no violino. Então a gente tem In My Blood, do Shawn Mendes, Girl Like You, do Maroon 5, a gente tem Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish. E combinou tanto com a série que é até difícil perceber em alguns momentos. Eu amei, tá perfeito. E um último comentário acerca dos figurinos, que eu vi alguns vídeos, né, de entendidos do assunto comentando sobre os figurinos da série, que sofreram uma modernização do que se era usado na época, né, de 1813. Os figurinos estão bem bonitos, sim, as cores, a fotografia, tudo ali
no visual tá bem bonito. A questão é que tem muitas coisas diferentes do que era na realidade da época. Principalmente eu vi muitos comentários falando dos corsês, aquelas peças para afinar a cintura, e que na verdade nenhuma mulher usava aquilo diretamente na pele. Elas usavam chemises, né, umas camisolas por baixo, justamente para não machucar a pele e também para absorver o suor, que era natural. Então aquela cena das Fedras apertando para ficar mais magra, apertando os seios, também da Daphne com aquele machucadinho nas costas, não sei se todo mundo viu, mas tem uma cena que mostra o machucadinho dela nas costas, justamente para mostrar que o corset era um objeto de opressão e repressão às mulheres da época. E eu vi algumas pessoas reclamando que isso é um recurso narrativo já meio batido, né, desses filmes e séries de época, justamente porque não era bem assim que era na realidade. Existia muita repressão, muita opressão às mulheres, muito machismo, mas o corset não era esse vilão que toda série de época mostra. Ou seja, não veja a série achando que vai ser uma imersão sobre como eram os costumes e tradições da época da regência, porque tem bastante diferença aí. Dito isso, eu gostei bastante da série no geral. Tem algumas ressalvas sobre algumas mudanças que eles fizeram, mas no geral a série tá muito boa de assistir. E agora eu pretendo continuar os livros com spoilers que eu peguei vendo essa primeira temporada, então vai ser uma leitura um pouco diferente, mas eu quero sim continuar lendo os livros, até porque muita coisa eu ainda não sei das histórias, né? E eu quero ver como eles vão fazer daqui pra frente, uma possível segunda temporada, se eles vão continuar seguindo a ordem dos livros. Provavelmente sim, porque no final eles deixam um gancho bem grande pro Anthony, que é o protagonista do segundo livro. Então vamos aguardar. Eu sei que foi muita informação, mas eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, eu vou deixar aqui na tela também a resenha de Do Que Eu, caso você queira também assistir. E eu te encontro lá ou no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, tchau!